Uma tarefa no Centro Espírita Caminho da Luz. Para mais uma tarefa no Centro Espírita Caminho da Luz, que possamos, nesse momento, deixar os nossos problemas da vida cotidiana um pouco de lado. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus. E para a nossa prece de abertura, eu gostaria de convidar para fazê-la a nossa irmã Jandira. Então, que possamos nos concentrar, fechar nossos olhos, sentar confortavelmente e elevar nosso pensamento ao Pai Celestial, ao Cristo Jesus, e agradecer por mais um ano, pelas dificuldades que nos ensinaram a ser mais fortes, pelas alegrias, pelas conquistas, pela saúde relativa. Que possamos, Senhor, possamos amar mais o novo ano que chegará, possamos ser mais fraternos, que possamos deixar nossos ressentimentos, nossa pequenez, neste ano que está se terminando. Possamos dar as mãos e ajudar ao Cristo na tarefa dessa transição planetária, pois estaremos contribuindo para um mundo melhor. Que tenhamos fé, perseverança e amor acima de tudo. Porque sabemos que com amor enfrentaremos todas as dificuldades, que nos tornamos mais fortes, que somos capazes de ultrapassar os obstáculos com perseverança, com fé, humildade e amor. Pedimos aos ceareiros desta casa que auxiliem o nosso irmão Ivan. Mais um trabalho, palestra pública da noite de hoje, e que assim seja. Então, com o tema As Reflexões da Noite de hoje, cujo tema vai ser Meu Jardim Não É o Único da Terra, o nosso irmão lá da cidade de Campina Grande, Ivan Farias, ele que é membro dos Caravaneiros do Evangelho, trazendo esse tema na noite de hoje. E então vou passar a palavra já para o irmão desempenhar o trabalho. Boa noite a todos, com muita alegria que estamos aqui mais uma vez nesta casa, o qual aprendemos ao longo desse tempo a amar, e avisar que hoje é a última palestra dos Caravaneiros do Evangelho, mas deste ano, e é muito bom estar aqui na cidade de Areia para a divulgação da doutrina de Jesus, ensinamentos que todos nós necessitamos, E é importante esses momentos de harmonia, de encontro, porque unidos nós nos fortalecemos para justamente continuar a nossa caminhada
no nosso cotidiano da vida, na escola, no trabalho, no lar e onde quer que estejamos, né? Queremos, antes de iniciarmos o trabalho, dar um pequeno aviso, que é justamente do terceiro Além, que é o encontro luminar de Espiritismo e Magnetismo, que acontecerá entre os dias 15 de março a 15 de fevereiro a 4 de março, lá em Campina Grande, no Centro de Convenções e Estudos Espíritas de Valdo Pereira Franco. Nós teremos a presença de Jacó Melo, de Ana Vargas, de José Otávio, Jimmy, Thales de Tasso, Wanderson. Teremos também de Djalma Costa, Irapuã. O evento vai ser gratuito, né? A ideia nossa é fazer um evento que seja o mais aconchegante possível àqueles que vão participar, né? E que dê oportunidade a todos a irem para esse evento. Por conta disso, a entrada vai ser franca, né, nesse evento. Então teremos uma equipe toda acolhedora lá, nesses momentos que nós iremos nos encontrar, né, a receber conhecimentos dentro da doutrina espírita, a respeito do magnetismo, o que é que está acontecendo nessa área, né, a nível de Brasil e também a nível de outros países, e nos aprofundarmos também nos conhecimentos da doutrina espírita. Então estão todos convidados. Uma boa noite também aos amigos internautas que sempre estão conosco, né? E hoje nós tivemos uma estatística dos sites que nos auxiliam com os aplicativos da Rádio Chico Xavier, e nós tivemos uma grata surpresa de que os nossos aplicativos na França, no Reino Unido, nos Estados Unidos e outros países, né, que chegam, né, e assistem, né, brasileiros que moram lá nesses países, que estão ligados junto conosco, né. Para ter uma ideia, nós já tivemos até o momento 12 mil acessos só nos nossos aplicativos na rádio. E vamos falar justamente desse jardim. É uma forma alegórica em dizer que o nosso espaço espírita não é o único, né, da Terra, né? Que temos outros jardins, outras escolas, e tudo isso justamente começou de um momento, né, teve um início para tudo isso, foi justamente quando uma nebulosa se desprendeu, para que a partir dessa nebulosa o nosso arquiteto, o nosso amigo Jesus, o nosso irmão Jesus, com os seus engenheiros siderais, pudessem começar, a partir dessa nebulosa, construir um planeta que pudesse, no futuro, justamente abrigar seres vivos, aplicar, a partir de um determinado momento, vida no nosso planeta. E tudo começou há muito, muito tempo atrás, a partir justamente desse desprendimento da nebulosa, e vamos tomar como base justamente o livro A Caminho da Luz, que Emmanuel, através de Chico, trabalha muito bem esses temas. E ele, lá no capítulo Os Primeiros Tempos do Orbe Terrestre, ele coloca: que força sobre-humana pôde manter o equilíbrio da nebulosa terrestre, destacada do núcleo central do sistema, conferindo-lhe um conjunto de leis matemáticas dentro das quais se iam manifestar todos os fenômenos inteligentes e harmônicos de sua vida, por milênios e milênios, distando do Sol cerca de 149.600.000 quilômetros e deslocando-os no espaço com a velocidade diária de 2.500.000 quilômetros em torno do grande astro do dia. Imaginemos a sua composição nos primeiros tempos da existência como planeta. Já com esse relato de Emmanuel, a gente já percebe a grandiosidade que foi justamente naquele momento, né, esse destacar dessa nebulosa
para começar essa viagem no tempo, para justamente começar as experienciações, né, para que pudesse em algum momento o planeta ser habitado. Até a própria nossa Lua foi justamente criada, não por um acaso, para nos deleitarmos nas noites belíssimas de lua cheia, mas que ela tem a função de dar esse equilíbrio ao movimento da Terra, né, para que ele possa ter justamente a sua trajetória harmônica e equilibrada. Então, nas mãos de Jesus começou, com a permissão de Deus, toda essa trajetória do caminhar, da construção de um planeta que pudesse ter a condição de um dia ter vida e chegarmos aqui e ter essa maravilha que nós encontramos através das nossas reencarnações. Diz Emmanuel, a solidificação da matéria, na grande oficina surge a diferenciação da matéria, aí vai começando a surgir a matéria ponderável, né, dando origem, nesse caso, ao hidrogênio. E o divino escultor organizou o cenário de vida, criando, sob as vistas de Deus, indispensáveis seres do porvir. Mas na frente, Emmanuel coloca o verbo na criação terrestre. Daí a algum tempo, a crosta solidificada do planeta, como no fundo dos oceanos, podia-se observar a existência de um elemento viscoso que cobria toda a Terra. Estavam dados os primeiros passos no caminho da vida orgânica. Com essa massa gelatinosa nascia no orbe o protoplasma, com que ele lançara Jesus à superfície do mundo, o germe sagrado dos primeiros homens. A vida organizada, as construções celulares, as formas de todos os remos da natureza terrestre foram estudadas e previstas por Jesus. E foi justamente nesse tempo, nesse caminhar dos milênios, que Jesus começa justamente a estruturar, e chega em algum momento em que nos mares cobrem-se, justamente surgem as primeiras gelatinosas, os primeiros seres, né? E que aquele que já leu, e o qual também recomendo a quem não leu o livro Evolução Anímica de Camille Flammarion, que ele faz um trabalho bem poético. É lindo o livro, desde a trajetória dos primeiros seres vivos, né, os princípios espirituais que surgem até chegar o reino, né, hominal. É um livro fantástico, um livro bem fininho, mas que é de uma grandeza incomensurável, né? E é justamente em algum momento que essa nebulosa começa a surgir o seu elemento ponderável, que começa justamente a surgir os primeiros seres vivos, né? E os primeiros habitantes da Terra, diz Emmanuel, no plano material, são as células albuminoides, as amebas e todas as organizações celulares. Adiantando mais um pouquinho no tempo dessa evolução, acontece a grande transição do planeta. Os antropóides das cavernas espalham-se então aos grupos pela superfície do globo, já nos mostrando que não existiam cidades ou pessoas circunscritas, como nós comumente lemos, né, ao pé da letra, né, a Bíblia, mas que nessa parte Emmanuel já nos mostra que existiam pessoas, né, existiam seres, esses antropóides das cavernas, né, que se espalharam, né, por grupos na superfície do globo, no curso vagaroso dos séculos, sofrendo a influência do meio e formando os pródromos das raças futuras em seus tipos diversificados. A realidade, porém, é que entidades espirituais auxiliaram o homem do sílix, imprimindo-lhe novas expressões biológicas. Aí nós percebemos justamente a influência dos espíritos elevados que
tinha a sua influenciação nesses primeiros seres, encaminhando, ajustando, experienciando nessa caminhada evolutiva. E nós temos essa comprovação hoje no Livro dos Espíritos, que nós hoje ainda somos influenciados mais do que imaginamos pelos Espíritos. Tanto é que eles nos conduzem, né, e conduzem o nosso comportamento, mostrando que nós recebemos incessantemente essa influência dos Espíritos amigos e também aqueles que, por conta também dos nossos equivocados comportamentos, também nos influenciam. Por isso, a importância do nosso livre-arbítrio, das nossas escolhas, para que tenhamos ao longo da nossa existência justamente esses espíritos bondosos que querem o nosso bem e que querem a nossa evolução. Emmanuel diz que nas pesquisas recentes da ciência sobre o tipo neandertal, reconhecendo nele uma espécie de homem, né, bestializado, surgem os primeiros selvagens da compleição melhorada, né? E adiantando mais um pouquinho na evolução, porque essa ideia de que nós fomos, vamos dizer assim, soltos neste planeta, no orbe, para viver pelos nossos próprios cuidados, é apenas uma fantasia, porque a todo momento, desde aquele momento do despertar, do desmembrar daquela, vamos dizer assim, daquela membrana, daquela ação que gerou tudo isso que nós estamos vivendo e presenciando nesse momento, existia Deus por trás de tudo isso, amparando, dando a sua permissão ou não, para que Jesus continuasse a sua caminhada junto aos seus espíritos, seus trabalhadores, a sua equipe de arquitetos siderais. E em um determinado momento da Terra, já naquela época mais primitiva, mas ainda também muito evoluída, precisava assim de um impulso, para que através desse impulso a humanidade naquele momento pudesse evoluir. E acontece uma coisa muito interessante que Emmanuel nos diz, lá no orbe da capela, estava justamente surgindo, acontecia em um determinado planeta um estágio de evolução a que hoje o planeta vive, que é esse estágio de provas e expiações para o mundo de regeneração. E chegou um momento em que a maldade, aqueles que não queriam o impulso do progresso naquele planeta, teriam que ser, vamos dizer assim, afastados daquela sociedade. A Terra, no entanto, precisava desse impulso do conhecimento, da tecnologia. E estes que estavam lá ainda não querendo o progresso, e que também não poderiam interferir na evolução daquele planeta, e Jesus arquiteta justamente nesse momento a transição, vamos dizer assim, destes para o nosso planeta, para que eles, através do esforço próprio, da dor, de ter que construir pelas próprias mãos e exercitando a inteligência, mas também exercitando o amor, naquela saudade íntima de que algo estava faltando dentro dele, que era justamente essa sociedade ao qual eles foram afastados, esse planeta, e assim dá um impulso à nossa sociedade, dá um impulso ao planeta com os seus conhecimentos, né? E aí a grandeza de Deus e a grandeza de Jesus, dando oportunidade a todos da sua criação, para que pudessem encontrar a sua evolução. Aqueles que não conseguiram, através da bondade, através do amor, através do exercício da caridade, teria que em algum momento sofrer algo para que pudesse despertar e ter a vontade de seguir essa caminhada do amor. E foi justamente esses degredados de capela que estiveram aqui em determinado momento na Terra, para que pudesse
com as suas influenciações, ajudar aqueles que já viviam aqui no nosso planeta, e eles também dar esse impulso que nós sabemos que eles deram ao nosso planeta. Aí nós percebemos, repetimos, justamente a bondade de Deus para com a sua criação. E sabendo disso, nós temos a certeza que não ficamos abandonados em nenhum momento. Se o amor vem e bate à nossa porta e não conhecemos essa dádiva, então a dor vem bater à nossa porta e nós entendemos essa dor e vamos, através justamente dessa dor, das dificuldades na nossa caminhada, as dificuldades na nossa vida, muitas vezes profissional, muitas vezes, como falamos certa vez em uma determinada palestra, nós passamos a existência todinha lutando, criando, tentando, e lá no final da existência nós conseguimos alguma coisa, aí em seguida nós desencarnamos, né? Mas é claro que esse esforço não fica perdido, porque nós sabemos que fica tudo registrado na nossa economia espiritual, no nosso perispírito, esse esforço, porque vai ter outra existência seguinte para nós experienciarmos e ver se realmente esse esforço que foi realizado na existência passada tem algum valor. E foi isso que aconteceu com esses degredados de Capela, através da dor, mas também através dos seus conhecimentos que eles traziam, né, dando impulso naquele momento à Terra para que pudesse caminhar no rumo da evolução. Emmanuel fala das promessas do Cristo e ele diz: tendo ouvido a palavra do Divino Mestre antes de se estabelecerem no mundo as raças adâmicas, que são esses degredados de Capela, nos seus grupos insulados guardaram a reminiscência das promessas do Cristo, porque Jesus prometeu a eles nessa vinda que eles retornariam em um determinado momento para o seu planeta de origem, porque por sua vez as fortaleceu nos seios das massas, enviando-lhe periodicamente os mensageiros. E foi justamente também essa promessa de Jesus, dizendo que enviaria em períodos os mensageiros para que pudessem dar as diretrizes de moral para esses espíritos degradados de Capela. Eis porque, diz Emmanuel, as epopeias do Evangelho foram previstas e cantadas alguns milênios antes da vinda sublime dos emissários. Aí surge a civilização da China milenária, os iniciados do Egito, na Pérsia, na Índia, os povos de Israel, que durante muitos séculos cantou-lhe as glórias divinas na exaltação do amor e na resignação da piedade, do martírio através da palavra de seus profetas eminentes. Uma secreta intuição iluminava o espírito divinatório das massas populares. É justamente essa lembrança que eles tinham, muitas vezes inconscientemente, dessa promessa de Jesus, que eles não ficariam em nenhum momento desamparados na sua estada aqui na terra. Então todos os povos, diz Emmanuel, o esperavam em seu seio acolhedor. Mas nessa caminhada nós sabemos que surgiram muitos missionários para que pudesse, dentro das suas estruturas de sociedade, levar o conhecimento da verdade e do amor. Aí surge a organização hindu, os Mahatmas, ao longo da história da humanidade, em Israel. E Emmanuel diz, nesse caso, dos espíritos degradados da terra, foram os hebreus que constituíram a raça mais forte, mais homogênea, mantendo inalterados os seus caracteres através de todas as mutações. E olha que coisa interessante, Confúcio e Lao Tse. Confúcio, Emmanuel diz que na qualidade de missionário do Cristo,
teve de saturar-se de todas as tradições chinesas, aceitar as circunstâncias imperiosas do meio, de modo a beneficiar o país na medida de suas possibilidades de compreensão. Quer dizer, um espírito evoluído se compromete, aceita o convite de Jesus para vir a essa comunidade, a essa sociedade, mas ele queria que vestir os caracteres daquela sociedade para melhor poder ser compreendido nos seus conceitos de moral e de harmonia, para que pudessem estes seguir a sua caminhada evolutiva. Emmanuel diz também mais na frente que as primeiras organizações religiosas da Terra tiveram naturalmente sua origem entre os povos primitivos do Oriente, aos quais enviava Jesus periodicamente os seus mensageiros e missionários. E ao longo da história da humanidade sabemos que surgiram as revelações gradativas, até a palavra simples e pura do Cristo. A humanidade terrestre viveu etapas gradativas no conhecimento de possibilidades na senda das revelações espirituais. E num destes missionários nós temos na nossa mente, e é mais clássico, para um exemplo, Sócrates, que naquele momento, ele demonstrando através daquela condenação, a cicuta, sabendo que iria morrer, ele demonstra que a vida não terminava depois da morte do corpo físico, e tranquilamente se submetendo à lei daquele momento. E quantos ensinamentos ele deixou que até hoje, dentro do meio espírita e outras escolas religiosas, nós não estudamos, nós não fazemos reflexões. E o clássico momento, quando ele diz que precisamos nos conhecermos profundamente, dar esse mergulho interior, como fala com muita propriedade em Joana de Ângeles, para que possamos, nesse mergulho interior, poder nos descobrirmos e perceber que nós temos a luz dentro de nós e que não precisa buscar na nossa volta essa luz, porque ela está dentro de nós. Brilhe a vossa luz, disse Jesus, determinado momento em que esteve aqui, mostrando que nós temos essa luz, nós temos essa capacidade, nós temos esse potencial dentro de nós que precisamos colocar na nossa prática diária. Nós sabemos também que só Jesus não passou na caminhada dolorosa das raças, objetivando a dilaceração de todas as fronteiras para o amplexo universal. Todos os seres, todos nós que compomos a Terra nesse momento e ao longo da sua história, teve que passar por civilizações, teve que passar por sociedades diversas, por raças diversas, por identidades sexuais diversas, ora como mulher, ora como homem, para que possamos ter vamos dizer assim, angariar de conhecimentos diversos, para que assim possamos crescer, né? É adquirindo o conhecimento, como nós vamos ler lá num dos capítulos do Evangelho, Cristo Consolador, quando o Espírito de verdade, na instrução dos Espíritos, diz: Espíritas, amai-vos, e espíritas, instruí-vos. E Emmanuel assevera muito bem nessa passagem, quando diz que o espírito, nós só vamos alçar voo, rumo, no caminho da evolução, quando adquirir a asa do conhecimento e a asa do amor. Só assim nós vamos voar, crescer e seguir rumo ao entendimento maior de Deus, entendimento maior da vida, que nós necessitamos para que um dia possamos chegar a esse grau crístico que nós vamos um dia chegar. E é justamente nesse mês de dezembro que essa simbologia da vinda do menino Jesus, que nos dá a cada ano essa esperança. Não importa
se a data histórica foi dezembro ou qualquer outra data. Não importa se Jesus, como alguns asseveram, que não tinha aquela feição que nós comumente conhecemos, se era preto, se era amarelo, se era vermelho, se era rosa, não importa, porque toda a sua estrutura espiritual, todo o seu conhecimento, esse conhecimento que nós temos de saber que ele estava lá desde aquele desprendimento da nebulosa, cuidando de tudo para nós, já temos a ideia da beleza espiritual que é esse irmão maior, esse modelo que, segundo o Livro dos Espíritos, nós temos como guia das nossas vidas, né? Então, aquela simbologia da manjedoura, certa vez, assistindo uma palestra de Haroldo Dutra, ele coloca que, e nós vamos perceber isso também, tendo uma leitura mais profunda lá no capítulo Amor, do livro Pensamento e Vida, né? Que essa figura da manjedoura nos dá justamente a visão de possibilidade que nós podemos seguir e nos erguermos, não importa aquele momento em que nós estamos vivendo, seja de dor, seja de alegria, seja de profunda, vamos dizer, falência, ou qualquer outra situação que imaginemos que não vamos conseguir sair daquela situação, porque Jesus veio em uma manjedoura, não foi por um acaso que ele não encontrou estalagem, José e Maria, uma estalagem, para que ele pudesse, ali, eles dois terem aquele filho. Foi numa manjedoura, rodeado de animais, que ele veio ao mundo, e dali surgiu esse que nós conhecemos hoje, esses conhecimentos que nós temos hoje, e que nos proporciona justamente a capacidade de entender que nós somos espíritos infinitos, e somos espíritos que teremos e temos a capacidade de crescer mesmo diante das nossas dificuldades e das nossas limitações. Nós temos o potencial de amor e de grandeza dentro de nós, falta descobrirmos essa potencialidade. E nós só conseguiremos descobrir essa potencialidade quando exercitarmos justamente esse amor que existe dentro de nós, através do sentimento de humildade, através do sentimento de que nós temos as nossas limitações próprias, mas nós podemos seguir caminhando sozinhos? Não, caminhando junto com aqueles que estão à nossa volta. Porque fora da caridade, segundo Kardec diz, não conseguiremos a nossa salvação. Só através do trabalho constante, só através do trabalho de erguer aqueles que precisam mais do que nós, é que nós conseguiremos a tranquilidade e a felicidade que nós sempre almejamos. Vez ou outra nós vamos conseguir aquela felicidade relativa, mas aquela felicidade plena, só quando nós conseguirmos levar aqueles que estão conosco em nossa caminhada. E esse exemplo, o próprio Bezerra de Menezes colocou em prática quando foi para o outro lado e não precisava mais reencarnar aqui na Terra, e poderia ir para outro planeta mais evoluído, mas ele disse que não. Pediu permissão para ficar nos arredores, ajudando a humanidade naquele momento a se sobressair. E hoje nós sabemos, segundo informações, que ele é um dos coordenadores das Américas do outro lado da vida, ajudando, incentivando com seus trabalhadores do bem para que a humanidade possa crescer. Porque aquele que começa a ter um entendimento profundo da vida não vai encontrar felicidade quando olhar para o lado e ver que tem alguém necessitado. Não existe a possibilidade, a não ser que tenha a pessoa muito insensível que não vá se sensibilizar com aqueles mais necessitados do que nós. E nós sabemos que na sua caminhada ele escolheu os caminhos pobres, os lugares pobres, os necessitados, né?
aqueles que precisavam. Ele poderia muito bem construir o seu próprio templo pelo seu poderio, devastar o Império Romano, mas era preciso um trabalho mais específico que pudesse impactar a humanidade naquela época e a humanidade que viria, depois da sua chegada e depois da sua ida de volta ao plano espiritual. E foi isso justamente o que ele fez aqui na terra, né? Diante de toda essa questão, nós começamos a perceber e temos a ideia que o nosso jardim não é o único da terra. Nós percebemos que ao longo da humanidade, sociedades civilizações foram construídas dentro das suas especificidades. Mensageiros foram trazidos dentro daquela estrutura social, né, para justamente esses missionários levar o conhecimento. Então e hoje nós temos essa ideia que o nosso jardim, o nosso espiritismo não é o único da terra. Existem inúmeras, graças a Deus, doutrinas, religiões, né, e outras denominações que cabe a todos os níveis evolutivos da terra, mostrando isso, que ninguém fica desamparado e ninguém está com a verdade, né? Porque em algum momento todos irão se unir no caminho desse próprio Deus, dentro das suas escolas religiosas. E principalmente porque a doutrina espírita não veio para ser a religião do futuro, né, segundo Kardec diz, mas o futuro das religiões, mostrando que essas vão absorver os conhecimentos, porque os seus fiéis em algum momento, os seus seguidores, vão sentir a necessidade de saber de algo mais, e os seus guias, os seus orientadores vão ser obrigados a ter uma explicação maior, porque senão eles irão buscar em algum lugar outro que possa lhe dar a resposta a respeito da vida. É a evolução, nós estamos fadados, é o determinismo da vida evoluir, é o determinismo da vida sermos bons em algum momento, é um determinismo da vida um dia chegarmos à condição de anjo, como mostra a música, né, do grupo Acorde, e assim podermos nessa condição maior poder ajudar mais outros que ficaram para trás da nossa caminhada. Existe uma história bem interessante e resolvemos trazer ela porque justamente ela não está dentro do nosso jardim da doutrina espírita, é de outra escola, de outra civilização, porque naquela época em que se travava a guerra entre Estados Unidos e o Vietnã, um pequeno lugarejo foi bombardeado. Diversas crianças, um orfanato que existia nos arredores, foi bombardeado. Diversas crianças foram baleadas, foram feridas, e as equipes socorristas, os médicos, chegavam às pressas naquele momento para atender aquelas crianças que ali foram feridas e precisavam de atendimento. Uma dificuldade maior aconteceu, porque a dificuldade da linguagem, né, daqueles médicos que eram americanos, não conseguiam entender e ter uma comunicação. E uma criança, eles notavam que estava a mais ferida de todas e precisava de um atendimento, precisava de uma transfusão de sangue para que ele não pudesse morrer. E como aconteceria essa comunicação para entender que alguém dali, daquelas crianças, poderiam doar o seu sangue e salvar a vida do seu colega? Através de gestos, tentaram através da articulação, de diversas formas. E nesse caminho, nesse íntere, chega justamente uma enfermeira que falava um pouco do francês e que poderia até, naquele diálogo, explicar às demais colegas daquela criança ferida que eles poderiam salvar e dar justamente um pouco do seu sangue. Foi justamente nessa comunicação difícil que
Os médicos pedem para que alguém daqueles que estavam ali pudesse dar o sangue, levantasse a mão para salvar aquela criança. Interessante é que uma delas levantou a mão. E bem timidamente, depois de muito susto, elas tiveram susto nessa hora, e vocês vão entender por que depois, mas um se dispôs, e aí levaram para uma pequena local, se aconchegaram, e no momento em que começa aquela transfusão de sangue, aquela criança que se dispôs, começa a dar uns soluços de choro, e os médicos achavam que ele estava algo dolorido, ou estava se sentindo mal, e foram lá, acalmaram, ajustaram as agulhas e tudo mais, a criança se acalmou. Pouco tempo, o soluço maior de choro acontece com aquela criança, né? Lágrimas copiosas, os seus olhos caíam, ia lá o médico, acalmava, olhava se estava tudo bem, a criança se acalmava um pouco, retornava aos outros atendimentos, e de repente aquela criança cai num choro só. E eles não entendiam por quê, porque estava tudo tranquilo. E a enfermeira que chegava naqueles momentos, começava aquele diálogo com a criança, e ela consegue entender que a criança imaginava que iria morrer, e que iria dar todo o seu sangue para salvar aquela criança. Aí a enfermeira se volta aos médicos e diz o que estava acontecendo. E o médico diz por que ele se dispôs a fazer isso. E a enfermeira volta para a criança, faz a pergunta que o médico ali fez, e ele diz que ela era a minha amiga. E quantos de nós poderemos em algum momento, né, fazer uma ação, né, tão bela como essa criança fez para a sua amiga? Claro que ele foi esclarecido que era apenas um pouco de sangue e ficou tudo bem, mas ele se dispôs a dar a sua própria vida para salvar a sua amiga. E é essa a proposta de Jesus, é essa a proposta dos amigos espirituais, dos trabalhadores da codificação. Nós devemos, na nossa caminhada, doar a nosso próprio tempo, doar a nossa capacidade intelectual, a nossa capacidade de fazer o bem em prol daqueles que precisam mais do que nós, independente do que vai acontecer conosco lá no futuro, sem raciocinar o que vai ser de merecimento ou não, mas fazer, realizar como Bezerra de Menezes fazia, doando todos os seus pertences, todos os seus ganhos materiais, para ajudar aqueles naquela época que precisavam mais do que nós. É como outros espíritos que estiveram na nossa caminhada, que doaram a sua própria vida, a sua própria existência, em prol daqueles mais necessitados do que nós. É Madre Teresa, é Irmã Dulce, é Francisco de Assis, que dedicou-se em determinado tempo da sua existência para reconstruir a Igreja de Jesus, como uma palestra que nós ouvimos agora há pouco em Barra de Santa Rosa, com o nosso querido amigo Ari. Então são essas possibilidades que mostram esses espíritos evoluídos que nós podemos fazer isso. Nós podemos doar um pouco do nosso tempo na casa espírita, se reunir, trabalhar, para que possamos nos capacitarmos e ajudar aqueles que precisam mais do que nós. São espíritos que vêm nesse tipo de reunião para serem socorridos, e nós estamos ajudando inconscientemente, porque os espíritos trabalhadores utilizam das nossas energias espirituais para ajudá-los, e nós nos sentimos bem quando saímos de um trabalho desse e não imaginamos o quanto nós ajudamos. Então precisamos arregaçar as nossas mangas, precisamos vestir a proposta da mensagem dos espíritos do bem, para que possamos fazer uma sociedade melhor, a construção de um mundo novo, a construção de um planeta de regeneração. Não vai depender só das equipes espirituais, dos trabalhadores de Jesus,
vai precisar do nosso apoio, vai precisar de todos nós, de instrumentos dificultosos, sim, limitados, sim, defeituosos, claro que sim. Nós estamos numa caminhada evolutiva, mas eles querem pessoas de boa vontade, basta isso, só precisa isso, boa vontade, para que possamos colaborar com esse mundo de transição que chega e vai chegar um determinado momento que o mal não vai se comportar mais aqui neste planeta, e esses que querem atrapalhar o progresso da Terra vão ser a semelhança daqueles que foram degradados de Capela, ser degradados para outros planetas mais primitivos para aprender através da dor. Que bom que possamos, ao longo das existências que vêm pela frente, retornar a este planeta para continuar a nossa caminhada de progresso e mais na frente a gente ter a certeza que construímos juntos com esses espíritos do bem, amparados pela misericórdia de Deus, esse mundo de regeneração, para que num futuro próximo receber esses espíritos degradados. Ninguém vai ferir, em sã consciência, os destinos do progresso de um planeta. Ninguém, por mais determinação no mal que possa ter, vai atrapalhar os destinos do progresso de um planeta, porque estes, em algum momento, vão sentir a interferência das leis divinas e vão ter que ser conduzidos em algum momento para um planeta onde possam aprender através da dor. Então, essa é a proposta da nossa fala de hoje, para que possamos, nesses momentos de tanto conhecimento que os Espíritos nos trouxeram desde 1857, abrindo o véu, mostrando abertamente o mundo espiritual, mostrando que nós somos seres que vamos morrer, vamos matar o corpo físico, mas a vida pulsante do Espírito vai estar no outro lado, vai retornar quantas vezes necessária for, até adquirirmos a evolução que nós precisamos e que o planeta pode nos dar. Somos espíritos em um corpo, e que esse corpo é apenas um instrumento da nossa caminhada evolutiva. Que Jesus, na sua infinita bondade, possa nos abençoar, e que esse ano que se avizinha, nesse limiar de um novo ano, possamos seguir a nossa caminhada de aprendizado, de ajuda, de autoajuda, de crescimento, e sermos esses instrumentos que Jesus quer de todos nós, instrumentos do bem, instrumentos do amor, instrumentos da paz. Que Jesus continue nos abençoando, agora e sempre. Vamos agradecer ao nosso irmão Ivan Farias pelas reflexões que nos trouxe na noite de hoje. Agradecer juntamente a ele aos irmãos caravaneiros do Evangelho, Ariosaldo, Davi, o seu Agemeiro, por esse momento que nos trouxeram na noite de hoje, onde estamos encerrando as atividades da Casa Espírita nesse ano de 2018. Então, sábado, vamos continuar com esse trabalho. Dia 8, nas terças-feiras, dia 8, terça-feira, começaremos as atividades, reiniciaremos os estudos do Livro dos Espíritos e também do livro A Gênese. Agradecer a Deus pelo dom da vida, pela oportunidade reencarnatória, agradecer a Deus por tudo que nos foi permitido e também por tudo que não nos é permitido, segundo a sua infinita justiça e sabedoria e suas leis infinitas em sua sabedoria, como Deus é infinito.
Agradecer, enfim, pela presença dos irmãos hoje aqui na casa, os encarnados e a multidão de desencarnados que também se encontram nesse trabalho. Agradecer a esse veículo que hoje os irmãos nos trazem, da oportunidade de estarmos divulgando a doutrina espírita para todo o mundo, dessa humilde casa e de várias outras humildes casas espíritas. A doutrina espírita está sendo divulgada para o mundo todo através do veículo da internet. Então, desejar que nosso irmão maior, Jesus, nosso guia e modelo, continue fortalecendo o coração de todos nós, sobretudo dos nossos irmãos, os caravaneiros do Evangelho, para perseverar mais ainda nesse trabalho. E agora, vamos com a sequência dos trabalhos da casa, com a terapia do passe, e que a paz do Mestre Jesus permaneça no coração de todos. Obrigado.